Existiu na antiguidade um cara chamado Nicolau Maquiavel. Eu só não sei se ele era bonzinho demais e acabou se estressando, ou já era um cara meio mal de natureza, por assim dizer. Não posso fazer nenhuma afirmação absoluta e concreta sobre a personalidade dele, até porque ele se deu mal na vida. Porém, uma coisa é certa, esse cara tem grandes conselhos pra quem não quer ser fraco. Vamos ser sinceros, ser fraco, ser feito de trouxa, ser o famoso bonzinho, é uma coisa muito ruim pra pessoa em si que tá fazendo essa ação, que tá tomando essa ação. Porque a pessoa acaba, no final das contas, sendo subestimada o tempo inteiro e começa a se sentir um ser humano execrável. Então, antes de eu te ajudar com isso, se inscreve aqui no canal. E não esquece de conferir na descrição o link do livro chamado Manual de Estratégias do Poder. Ele pode te ajudar muito a adquirir mais poder. O livro O Príncipe, ele é bem como se fosse um manual. Então, se tu não pegar as ideias nas entrelinhas do que o Nicolau Maquiavel tá dizendo, tu vai se perder, vai ficar confuso. Até se a gente não tiver uma certa atenção sobre o que tá lendo e uma certa reflexão bem esmiuçada sobre a parada, a gente subestima esse livro, porque a gente imagina que existe uma lacuna muito grande entre um príncipe e uma pessoa normal e comum como nós. Só que muitas lições que estão ali dentro desse livro não são exclusivas para os príncipes, qualquer um pode se aproveitar delas. Vou te dar um exemplo bem simples. Se alguém está no local, distúrbios são vistos à medida que surgem e pode-se remediá-los rapidamente, mas se não houver um por perto, só se ouvirá falar deles quando estiverem grandes e então não se pode fazer mais nada para remediá-los. Nicolau Maquiavel. O que o Maquiavel quis dizer com essa simples frase? Ele quis dizer que você deve ter atenção, esteja presente, esteja consciente, esteja com o seu foco nas coisas importantes. E aqui não importa contextos, tanto tu pode ser um empresário megalomaníaco que tem umas 20 mil lojas espalhadas pelo mundo, quanto uma pessoa que cuida de casa. Distúrbios vão acontecer, isso é completamente inevitável. Algo vai sair dos trilhos, algo vai acontecer de errado. Ou algum desses funcionários em uma dessas filiais vai estar desviando alguns milhões teu, ou se tu cuida de casa, algum dia tu vai sem querer esquecer o gás ligado lá, aberto a boca do fogão, sabe? Distúrbios acontecem em tudo, isso é uma lei natural de acontecer caos, sabe? Só que se tu não tá pondo teu foco onde tu deve por ele, se tu nota que tem alguma coisa de estranha no ar e não vai atrás para saber o que tá acontecendo, isso pode ser metaforicamente o gás vazando. E se tu não ir lá ver o que tá acontecendo, pode acabar explodindo tudo. Então esteja atento, esteja presente, esteja ciente das coisas que acontecem à tua volta. Aquele que é a causa de outro se tornar poderoso está arruinado, porque essa predominância foi provocada pela astúcia ou então pela força, e ambos são desconfiados por aquele que foi elevado ao poder. Nicolau Maquiavel. Pensa só, se tu ganhou uma promoção e passou o teu antigo chefe, a tua percepção sobre essa parada vai ser o seguinte: eu não teria chegado ali sem esse chefe ter permitido. Ou seja, esse cara tem poder e influência suficiente, então ele é uma ameaça pra mim agora que eu tô construindo um novo reino. Enquanto o teu antigo chefe vai pensar, pô, esse cara me ultrapassou, agora ele tem mais poder que eu, ele é uma ameaça pro meu poder. No lado de fora, vocês vão ser os amigões, vão sorrir um pro outro, vão se abraçar e etc. Mas dentro de ambos, talvez exista um ressentimento tão grande. Tudo isso por causa da relação de poder em que vocês tinham antes. O sábio deve seguir o caminho dos grandes homens e imitar os que foram supremos, para que, se sua capacidade não se igualar a deles, ao menos tenha o sabor disso. Nicolau Maquiavel. Aqui a gente entra em discordância com uma das leis do poder do Robert Greene, que diz que é melhor evitar seguir os passos de um grande homem. Só que eu tenho certeza de uma coisa, ambas as frases, tanto do Nicolau Maquiavel quanto do Robert Greene, embora tenham dialetos diferentes, elas têm significados sintônicos. O que no fundo, de fato, o Maquiavel tá dizendo é: aprende com os melhores. E o Robert Greene, por sua vez, lá avisa que tem certas coisas que tu tem que pegar dos caras que estavam no poder antes, que não vale a pena tu destruir toda a cultura dos caras. E aqui a gente faz uma reflexão básica: se tu pegar as pessoas que tiveram muito sucesso, tu vai ver que elas têm algumas coisas em comum. Mesmo que o sucesso delas seja em áreas completamente diferentes, vai ter pontos em comum. Por exemplo, um grande conquistador, um grande filósofo e um grande empresário. São coisas excepcionais
excepcionalmente diferentes. Para realizar essas três coisas, o cara que consegue fazer o trabalho de conquistador, de filósofo, de empresário, ele tem que ter uma percepção de mundo diferente da massa geral. A gente encontra em comum também o ponto do foco. Os três têm que ser muito focados nas suas áreas. E os três também têm que ser afiados, saberem o que estão fazendo e serem inteligentes nas suas áreas. Então, no que diz respeito de imitar os grandes homens, tu não precisa modelar a tua personalidade e tomar as mesmas ações e estratégias que eles, tá? Tu só precisa internalizar as características subjetivas positivas deles, tais como coragem, inteligência, erudição, foco, força, tomada de decisão e etc. Para exercitar o intelecto, o príncipe deve ler histórias e estudar nelas as ações dos homens ilustres, para ver como eles se portaram na guerra, para examinar as causas de suas vitórias e derrotas a fim de evitar o último e imitar o primeiro. Nicolau Maquiavel. Nós não precisaríamos nem de longe discutir esse tópico. Leia muito. Leia tanto quanto tu consegue ler. Troca a televisão por leitura, troca videogames por leitura, troca entretenimento por leitura. Via de regra, as únicas coisas que tu não pode trocar por leitura é exercício físico e alimentação saudável. O restante tudo pode. Quando tu estuda os maiores, melhores e mais potentes, a tua imaginação entra a um nível que tu nunca imaginaria. Tu vai começar a observar as coisas por uma perspectiva que tu nunca sonhou que teria essa perspectiva. Os grandes homens de todos os tempos, eles têm um cérebro tão rico, uma imaginação tão incrível. Eles têm uma compreensão descritiva do mundo, tanto verbal quanto dialética, incrível. É impressionante, velho. Sério, tu tem que ler os grandes homens pra te entender do que eu tô falando. É impossível que tu não se beneficie lendo sobre eles, tá? Quando tu lê textos difíceis, quando tu lê conselhos dos homens mais corajosos da história, a tua percepção se aumenta a um nível que ela não pode retroceder. A tua percepção de mundo, ela expande e tu leva ela consigo pra onde quer que tu vá. Quando tu tem uma percepção de mundo mais expandida, velho, não tem como alguém tirar isso de ti, tá? Em qualquer área que tu trabalhe, sempre vai ser um benefício pra ti. Em qualquer lugar que tu vá, em qualquer conversa que tu tenha, em qualquer situação e circunstância, é um benefício gigantesco ter uma percepção geral sobre as coisas. Os homens geralmente julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque pertence a todos ver você, a poucos entrar em contato com você. Cada um vê o que você aparenta ser, poucos realmente sabem como você é, e aqueles poucos não ousam se opor à opinião de muitos. Nicolau Maquiavel. Coloca na tua cabeça uma coisa: aparência importa sim. Ai, mas eu vi o blogueiro, mas eu vi o intelectual, mas... Não, aparência importa sim. Vista-se bem, ande com a coluna ereta, faça academia para ter um bom físico. Eu já te disse vista-se bem? Se eu não disse, deixa eu te dizer, vista-se bem. Existe um problema de percepção notável nas pessoas, que é intrínseco a elas. Quando eu digo eu julgo pela aparência, as pessoas olham pra mim como se eu fosse um monstro. Como assim aquele cara ali julga pela aparência? Eu sou um homem de negócios. Se eu não prestar atenção na aparência de uma pessoa, que é como ela se apresenta pro mundo, em que eu vou prestar atenção? Se ela não cuida nem da aparência, como que ela deve cuidar dos negócios dela? Se a pessoa não cuida nem de si, será que ela cuida da namorada? Será que ela cuida dos pais? São coisas que me passam pela cabeça, é inegável. Eu não posso mentir pra ti. E também existe um problema popular, que é o seguinte: algumas pessoas famosas, depois de estarem famosas, resolvem se vestir mal. Só que a maioria imbecilizada das pessoas pensa: nossa, olha que legal, vou fazer isso também. Brother, vá ser imbecil longe de mim, tá? Se o Mark Zuckerberg se veste mal, se o Steve Jobs se vestia mal, se o primo rico se veste mal, eles são caras que antes, muito antes deles entrarem por uma porta, a reputação, a fama e o poder deles já cruzaram essa porta a 300 km por hora. Isso é até engraçado. Existem uns 400 mil milhões de milionários por aí. Lembrando que esse é um número que eu acabei de inventar da cabeça, tá? Mas a questão é que 99% dos milionários cuidam muito bem da aparência deles. Aí as pessoas se inspiram justamente no 0,000000001% que não cuida bem da aparência. Detalhe, eles só não cuidam bem da aparência porque eles já
tem fama e dinheiro infinito. Infinito. Isso não é uma crítica ao Mark Zuckerberg nem ao Primo Rico, tá? Porque eles estão feitos na vida, eles têm a minha admiração. Isso é uma crítica a quem negligencia a própria aparência se baseando neles. Um príncipe sábio deve observar algumas dessas regras e nunca em tempos de paz ficar ocioso, mas aumentar seus recursos com a indústria de tal forma que eles possam estar disponíveis para ele na diversidade, para que se a sorte mudar, pode encontrá-lo preparado para resistir aos golpes dela. Nicolau Maquiavel. Só quero ressaltar uma coisa antes de continuar esse trecho em específico, tá? Eu tava lendo a versão no idioma inglês, então eu não sei se a minha tradução ficou exatamente perfeita, mas o negócio é o seguinte, o Maquiavel quis dizer que tu tem que se preparar pro pior, tá? Os tempos estão bons? Ótimo, aumente as suas economias. Tá vendendo bem? Tá tudo progredindo? Ótimo, aumente as suas estratégias para vender mais ainda. As coisas estão fluindo muito bem, tá sendo tudo muito próspero? Ótimo, não é hora de descansar, é hora de trabalhar. No mundo as coisas mudam em velocidade muito rápida o tempo inteiro. A única certeza que a gente tem é a incerteza. Eu não tô dizendo que necessariamente um período ruim e catastrófico vai vir, tá? Talvez nunca venha nada, talvez venham uns percalços minúsculos para se lidar, mas de maneira geral é sempre bom e excelente estar preparado sempre pro combate se ele for necessário. Gostou desse vídeo, brother? Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o teu like nesse vídeo e deixa nos comentários, Thiago conta comigo. Fui!